A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Você que está aí pela primeira vez, que Deus possa lhe abençoar de forma tremenda e de forma poderosa. Nós já chegamos na lição de número 9, cujo tema é o primeiro projeto de globalismo. Nós estamos estudando este primeiro trimestre de 2020 e até aqui temos aprendido muito com os comentários do pastor Claudionor de Andrade, cujo tema geral é a raça humana, origem, queda e redenção. Meus irmãos, como nós temos crescido em Cristo com esse tema, não é verdade? Você que está aí, se inscreva em nosso canal, deixa aí o seu like. Tudo o que nós queremos que os homens nos façam, façamos nós também a eles. Então, se você é uma pessoa grata, já se inscreva aí em nosso canal, que o Senhor nosso Deus possa lhe abençoar. Vamos então para o textual desta lição maravilhosa, que nos diz assim: Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Gênesis, capítulo 11, versículo de número 9. Verdade prática. O globalismo afronta os propósitos de Deus quanto ao povoamento e ao governo da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos entrar aí na introdução desta lição maravilhosa. Lembrando que o meu pastor local é o pastor José Alves e o meu pastor presidente é o pastor Manuel Justino. Hoje estudaremos a primeira iniciativa de se globalizar a Terra. Essa apostasia teve lugar em Sinear, na Mesopotâmia. Ali, homens ímpios e dissolutos incitaram a descendência de Noé a aglomerar-se num só lugar, sob um único governante. Foi assim que nasceu o globalismo, uma doutrina contrária ao propósito divino quanto à povoação e ao governo da terra. Meus irmãos, a lição passada, que foi a lição de número 8, onde nós estudamos sobre o início da civilização humana, nós aprendemos que a primeira civilização aconteceu antes do dilúvio, com os descendentes de Adão e Eva. E aqui, nesta proposta, nós estamos estudando agora a segunda civilização, que aconteceu após o dilúvio. E nós vamos aprender muito sobre esse tema, pois o globalismo afronta os propósitos de Deus no mundo. Nós vamos entender que Salomão, ele disse que não acontece nada novo debaixo do sol. Tudo o que acontece hoje já aconteceu algum dia. Da mesma forma, meus irmãos, o globalismo hoje já aconteceu um dia. E esse acontecimento foi na construção da Torre de Babel. Então, o globalismo é tão velho quanto a antiga serpente. Não é um fenômeno novo. Então, nós devemos tomar muito cuidado com essa doutrina que acaba com os propósitos de Deus no mundo. Uma coisa que nós devemos tomar cuidado nesta lição é que o globalismo não é sinônimo da palavra globalização. Nós não devemos confundir nesta lição tão preciosa. Amém? Então vamos dar continuidade ao tópico de número 1. A segunda civilização humana. Número 1. A apostasia de Cã e de Canaã. Como eu disse, meus irmãos, aqui nós estamos estudando acerca da segunda civilização humana que aconteceu após o dilúvio. Noé, juntamente com a sua descendência, começaram agora novamente a povoar toda a terra. E aconteceu um fato interessante que todos nós conhecemos
muito bem essa história, que Noé, ele se embriagou. E Cã, o seu filho, diz a Bíblia que viu a sua nudez e se gabou disso para os seus irmãos. Alguns comentaristas vão dizer que Cã intentou contra seu pai sexualmente e teve a sua descendência amaldiçoada. Mas o que nós sabemos é que Cã, ele viu a nudez de seu pai e por isso Noé o amaldiçoou. A Bíblia diz que Noé disse: maldito seja Canaã. Ou seja, a proposta aqui do número 1 é falar da apostasia de Cã e de Canaã. Nós vamos perceber que essa maldição que Noé liberou sobre o seu filho, meus irmãos, atingiu toda a sua descendência. Veio os cananeus. Ou seja, você vai perceber que essa nação, esse povo, os cananeus, se tornou um povo tão amaldiçoado que todas as vezes que Israel passava por eles, Deus não permitia com que eles se misturassem. Deus permitia com que eles matassem os cananeus, porque senão Israel iria se contaminar. Era o espírito sexual que perseguia os cananeus. Era uma perversão tremenda, tudo isso por causa do pecado de Cã, filho de Noé. Então nós temos aí a apostasia desses dois personagens bíblicos. Aqui no número 2 vai falar acerca do enfraquecimento da doutrina de Noé. Meus irmãos, nós sabemos muito bem que quando Noé ele saiu da arca, juntamente com a sua descendência, ele agora foi o primeiro homem a plantar uma vinha. Então, ele foi o primeiro homem, podemos assim dizer, a se embriagar, porque ele foi o primeiro homem a plantar uma vinha, logo ele provou o vinho e ele se embriagou. Meus irmãos, um dos maiores problemas hoje da humanidade é a bebedice, não é verdade? Traz problemas para a família, para a sociedade, porque isso aconteceu no passado com Noé, onde a Bíblia diz que ele se embriagou e o seu filho Cã então viu a sua nudez. Veja que Adão e Noé caíram pela comida, ou seja, pela alimentação. Adão pela comida e Noé pela bebida. Mas não era para ser assim, era para o homem dominar, mas aqui o homem está sendo dominado. Então, meus irmãos, aqui nós podemos ver que Noé, ele então se embriagou e o seu filho Cã viu a sua nudez e ele o amaldiçoou e trouxe uma maldição para toda a sua descendência. E nós sabemos que a doutrina de Noé foi se enfraquecendo. A doutrina de Noé foi se definhando. Tudo isso por causa de uma legalidade que ele permitiu entrar. É a serpente entrando na sua tenda em forma de vinho. Adão permitiu com que a serpente entrasse no jardim e agora Noé permite com que a serpente entre na sua tenda em forma de vinho e o derruba. É a queda do homem. Nós devemos tomar muito cuidado com esse ponto. O ponto da bebedice, a embriaguez. A Bíblia diz: não se embriagueis com vinho em que há contenda. Nós devemos se afastar dessa prática, porque aqui nós podemos ver um prejuízo familiar muito grande. Então a doutrina de Noé, meus irmãos, ela foi se enfraquecendo por causa desse pecado de Noé. O número 3 vai falar acerca do descaso para com o mandamento divino. Meus irmãos, por que houve o descaso para com o mandamento divino? Qual era o mandamento de Deus? Nós temos aqui várias referências bíblicas, eu gostaria de ler apenas algumas delas. Em Gênesis capítulo 1,
versículo de número 22. Qual era o mandamento divino? E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. A ordem de Deus é para que os homens frutificassem, se multiplicassem, enchesse a terra. Sim, esta era a ordem de Deus, mas nós vamos perceber que houve um descaso para isso. Aqui no versículo 22, Deus está dizendo para os animais se multiplicarem, porque tanto era para os homens como também para os animais. O versículo de número 28. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Veja mais uma vez Deus dizendo para o homem se multiplicar e encher a terra. O capítulo de número 9, versículo de número 1. Agora, depois do dilúvio, Deus vai dizer isso para Noé. É a mesma ordem. Amém? E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhe: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Versículo de número 7. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, e povoai abundantemente a terra, e multiplicai-vos nela. Veja que Deus está batendo nessa tecla, porque era o propósito de Deus, para que o homem multiplicasse e enchesse a terra. Mas nós vamos perceber, meus irmãos, no decorrer desta lição, que houve um descaso para com esse mandamento divino. Aqui em Jeremias, capítulo 29, versículo 26, ou seja, versículo 6 diz: tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos e ali não vos diminuireis. Qual é o contexto para esse versículo que eu li para os irmãos? Israel estava cativo na Babilônia e eles não queriam casar-se, ter filhos, né? Não queriam que isso acontecesse com eles. Mas Deus veio por intermédio do profeta Jeremias e disse: casai, multiplicai-vos e enchei a terra. Era isso que Deus queria, que o homem se multiplicasse sobre a face da terra. Não há o que contestar. Esta era a ordem divina e deveria ser seguida, mas o homem teve um pleno descaso para com este mandamento divino. É o que vamos ver no decorrer desta lição. Aqui no tópico de número 2, vai falar sobre o tema o globalismo de Babel. Número 1, uma só língua e um só povo. Meus irmãos, nós já aprendemos isso em lições anteriores, que havia uma só língua, desde Gênesis capítulo 1 até Gênesis capítulo 11. O povo falava uma só língua durante 2.500 anos aproximadamente, desde o Éden até Babel. Até mesmo quando Noé saiu da arca, os seus descendentes falaram ainda essa única língua, chamada de idioma adâmico, por aproximadamente 300 anos. Então esse era o contexto da construção de Babel. É algo perfeito para o globalismo. Falavam uma só língua, não havia dialetos, era um só povo. Então, meus irmãos, nós podemos perceber que aqui é o começo, o início do globalismo. Amém? Nós vamos entender também, meus irmãos, que o globalismo hoje, nos dias atuais, do século 21, é movido pelo espírito do anticristo. Ali, na construção da Torre de Babel, Nimrod é o primeiro tipo do anticristo, que deu início
ao globalismo. E hoje, da mesma forma, porque antes que nasça o anticristo, nós já sabemos que o espírito do anticristo já está operando na face da terra. E o papel do espírito do anticristo hoje, antes do próprio anticristo, é desestabilizar toda a ordem, é destruir todo o sistema familiar, destruir todo o sistema econômico, destruir todo o sistema político, destruir todo o sistema judicial, destruir todo o sistema eclesiástico, destruir todo o sistema religioso. Esse é o papel do anticristo hoje. Desestruturar tudo. Para quê? Para que quando o anticristo vier, ele vai unir tudo isso. Porque serão 3 anos e meio de paz, onde o anticristo vai colocar ordem. Vai haver paz. Mas é uma falsa ordem durante 3 anos e meio. E depois os outros 3 anos e meio será a grande tribulação, como nós sabemos. Mas o anticristo vai ser um só governo, é o globalismo. Então veja, meus irmãos, que esse tema é muito importante, é muito sério, não é verdade? Porque hoje existe sim o globalismo, aonde o espírito do anticristo está atuando. Isso é muito sério, não é verdade? Vamos aqui para o número 2, que vai falar acerca da construção de Babel. Meus irmãos, esse projeto da construção de Babel tem como propósito tirar Deus do centro. Eles queriam construir um mundo particular aonde que Deus não fizesse parte dele. Isso se chama globalismo. O globalismo tem propósito de unir todas as instituições humanas sob um único governante. Isso se chama globalismo. Então veja que eles queriam ali ficar em um só lugar, sob um único governo. Nimrod. Não é de hoje que o povo pede para si um único governante. Isso aconteceu já no passado, na construção da Torre de Babel. Está escrito, a palavra Babel significa confusão. Porque quando os homens disseram isso, vamos construir uma cidade e uma torre, Deus ele desceu para ver o que os homens estavam fazendo. Muitas pessoas dizem que Deus desceu apenas para ver a torre, mas não é verdade. Deus ele desceu para ver a cidade e também a torre que eles estavam construindo. O seu propósito era chegar até os céus. Mas isso não estava agradando a Deus de forma nenhuma, meus irmãos. Porque aqui é o início do primeiro projeto de globalismo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, qual era a ordem de Deus? Como eu já li aqui alguns versículos, para os irmãos, a ordem de Deus era para que o homem se multiplicasse, se frutificasse e enchesse toda a terra. Mas os homens queriam aglomerar-se em um único lugar. Eles não queriam se espalhar sobre a face da terra. Logo, o homem estava indo na contramão daquilo que Deus estabeleceu. Eles disseram bem assim, vamos construir uma torre para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Veja a ousadia desse povo, para que não sejamos espalhados sobre a terra. Mas a ordem de Deus era para que o homem se espalhasse. E por isso Deus desceu ali e confundiu a língua de todos eles. Um pedia betume e o outro agora trazia tijolo. Um pedia uma ferramenta e o outro trazia outro, porque ninguém sabia mais a língua de ninguém. E houve ali agora a confusão das línguas,
Porque quando o homem peca, quando o homem desobedece, Deus então vai trazer a consequência para aquele pecado. E aqui no número 3, meus irmãos, vai falar acerca da intervenção de Deus em Babel. Vamos aqui para o número 1. A confusão das línguas. Gênesis capítulo 11. Veja o que diz o versículo de número 5. Gênesis capítulo 11, versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Nós sabemos ali que houve uma reunião entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como são conhecidos hoje, e eles disseram, desçamos, ou seja, está no plural. Eles disseram, desçamos e vamos ver o que o homem está fazendo na terra. E a Bíblia diz que Deus desceu ali na terra e viu aquela cidade e aquela torre que o homem estava construindo. E aqui nós podemos ver a intervenção de Deus, meus irmãos. Amém? Para com a humanidade. Porque Deus estava salvando a humanidade de si mesma. O versículo 4 diz, e disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Olha a desobediência do homem quanto ao mandamento divino, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Deus então interveio naquele projeto, esse projeto que vai contra ao propósito de Deus. E duas coisas aconteceram, meus irmãos, na ocasião da Torre de Babel. Primeiro, a dispersão dos filhos de Noé, da sua descendência. E segundo, o chamamento de Abraão. É verdade, duas coisas aconteceram. Deus ele espalhou o ser humano sobre a face da terra e chamou Abraão para que viesse agora um novo projeto de Deus na terra. Número 2, o efetivo povoamento da terra. Meus irmãos, nós sabemos que existe duas ordens de Deus a serem cumpridas. Primeiro, para que o homem viesse encher a terra, se multiplicar, frutificar, crescer, casar, ter filhos, encher toda a terra. E segundo, a grande comissão, através de Jesus Cristo. Então são as duas ordens que devem ser seguidas. Eu posso dizer que a primeira já foi concluída, que é o ser humano encher e frutificar toda a terra. Veja se isso não está acontecendo nos dias de hoje. Somos cerca de 7 bilhões de seres humanos em toda a terra. Então o homem conseguiu cumprir este primeiro projeto de Deus. E o segundo, qual é? É a grande comissão, onde nós devemos evangelizar todos os filhos de Adão até os confins da terra. Esse é o nosso dever agora. A igreja deve evangelizar, a igreja deve fazer missões, porque essa segunda civilização que veio de Noé e os seus filhos se corrompeu, meus irmãos. E hoje a civilização é ímpia e ela precisa ouvir o evangelho de Cristo Jesus. E se a igreja negligenciar isso, não fizer o seu papel, nós vamos pagar um preço muito caro, não é verdade? Porque tudo que Deus quer é isso, é que os homens se multipliquem. E como que nós podemos se multiplicar hoje? Tendo filhos na igreja? Sim, pode ser, mas uma forma muito linda de se multiplicar é evangelizando. Porque quando a igreja evangeliza, as pessoas são salvas, não é verdade? Então, o número de salvos vai se multiplicando sobre a terra. E por isso,
nós devemos cumprir com essas duas ordens: encher toda a terra e evangelizar, para que o número de salvos venha a ser aumentado, crescido sobre toda a face da terra. Nós não podemos negligenciar, meus irmãos, esta ordem de Deus. Veja que todas as vezes que o homem ele não cumpre com o seu papel, ele paga um preço muito caro. Israel pagou o preço. E qual foi o preço que esse povo, na verdade, pagou? Foi a confusão das línguas. Eles foram espalhados sobre a face da terra. E se a igreja não evangelizar, naquele grande dia Deus também vai cobrar de todos nós. E que nós venhamos cumprir com o nosso papel, evangelizando a toda a criatura. Amém? E aqui no número 3 vai falar acerca da eleição de Sem. Nós sabemos que Noé, ele teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A história de Abraão começa logo após a dispersão de Babel, com a eleição de Sem. Delineia-se mais claramente o período messiânico, que haveria de culminar em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em sua infinita sabedoria, fez o Senhor 2 coisas, por ocasião da Torre de Babel. Dispersou os filhos de Noé e em seguida chamou Abraão para dar continuidade à linhagem messiânica, da qual seria Jesus Cristo, o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Aqui, meus irmãos, nós podemos ver a eleição de Sem, um dos filhos de Noé. A Bíblia diz que Cã, por causa do seu ato, vendo a nudez de seu pai Noé, teve toda a sua descendência amaldiçoada por Noé. Mas Sem, juntamente com Jafé, eles cobriram o seu pai com uma toalha. Eles viraram o rosto para não ver a nudez de seu pai, por respeito, por educação. E a Bíblia diz que eles foram abençoados, diferente de Cã. Porque toda ação há uma reação. Toda atitude errada que nós tomamos, nós pagamos um preço muito alto. Mas toda decisão certa, nós também somos abençoados. Porque tudo que o homem planta, isso também ele ceifará. E Sem teve a sua descendência abençoada. Por exemplo, Abraão, ele veio dessa descendência de Sem. E o próprio Jesus Cristo. Veja a eleição de Sem, filho de Noé. Então, meus irmãos, que Deus possa lhe abençoar de forma tremenda. Amém? Você que está aí nos ouvindo, compartilhe a palavra de Deus a todos os grupos de WhatsApp, Facebook, e que o Senhor continue lhe abençoando. Eu quero aqui estar lendo alguns nomes, amém, de pessoas que comentaram na lição passada. Amém? Você que está aí nos ouvindo, deixa aí também o seu nome, a sua cidade, a sua igreja, o nome do seu pastor, para que nós também vamos deixar aí um joinha, um ok para vocês. Amém? Que Deus abençoe o Gustavo Lisieri, que Deus abençoe também o Fábio Alves, que Deus também abençoe o irmão Eldenor Pereira, que Deus abençoe a irmã Carmen Farias, que Deus abençoe a família Alves e que Deus também abençoe o Henrique Louvores. É um amigo meu, amém? Eu até indico aí o canal dele, visite lá, é uma bênção, amém? Que Deus continue abençoando a todos os amados irmãos de forma poderosa.